Em 1971, trabalhei como escriturário no pregão da Bolsa de Valores de Nova York. Para entender o que aconteceu naquele ano, é importante compreender como o dinheiro funcionava naquela época. Desde a Segunda Guerra Mundial, existia um sistema chamado Bretton Woods, no qual o dólar americano era lastreado em ouro a um preço fixo de $35 por onça. Outros países fixavam suas moedas ao dólar, criando um sistema monetário internacional estável. Em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon apareceu na televisão em um domingo à noite e fez um anúncio histórico. Os Estados Unidos abandonariam esse sistema. Não permitiria mais que outros países ou cidadãos trocassem seus dólares por ouro a esse preço fixo. Esse evento ficou conhecido como o Choque Nixon. Nixon deu explicações sobre especuladores internacionais e a necessidade de proteger o dólar. Mas a verdadeira razão era mais simples. Os Estados Unidos não tinham mais ouro suficiente para lastrear todos os dólares em circulação. As reservas de Fort Knox estavam diminuindo rapidamente, porque outros países, especialmente a França, estavam trocando grandes quantidades de dólares por ouro físico. No dia seguinte, cheguei ao trabalho esperando ver pânico. A base do nosso sistema monetário havia acabado de mudar, fundamentalmente, respaldado unicamente pela confiança no governo dos Estados Unidos. Logicamente, eu esperava que o mercado de ações despencasse diante dessa incerteza. Para minha surpresa, ocorreu o contrário. O mercado subiu dramaticamente, registrando uma de suas maiores altas em anos. Essa reação contraditória me deixou tão perplexo que comecei a investigar eventos semelhantes na história. Descobri um paralelo fascinante. Em 15 de março de 1933, quase 4 décadas antes, o presidente Roosevelt havia tomado uma decisão similar. Ele proibiu a posse de ouro por cidadãos americanos e desvalorizou o dólar em relação ao ouro por razões muito parecidas, já que o governo dos Estados Unidos precisava de mais flexibilidade monetária durante a Grande Depressão. Estudando ambos os eventos, compreendi um princípio econômico fundamental. Quando se abandona um lastro em ouro ou se desvaloriza uma moeda, isso inicialmente permite imprimir mais dinheiro e estimular a economia. Os mercados muitas vezes respondem positivamente a curto prazo, porque há mais liquidez no sistema. Ativos como ações, imóveis e commodities sobem de preço não necessariamente porque valem mais, mas porque o dinheiro vale menos. Essa lição me ajudou a identificar padrões nos ciclos econômicos que muitos dos meus contemporâneos ignoravam. Reconheci que eventos que pareciam únicos em minha vida, muitas vezes tinham precedentes históricos com resultados previsíveis. Estudei intensamente a Grande Depressão, as respostas políticas e suas consequências, o que me deu uma perspectiva inestimável. Esse conhecimento me permitiu, décadas depois, antecipar a crise financeira global de 2008. Vi como as taxas de juros próximas de zero limitavam as ferramentas tradicionais do Federal Reserve, assim como havia acontecido na década de 1930. Predisse corretamente que o próximo passo seria a flexibilização quantitativa, que é essencialmente imprimir dinheiro para comprar títulos. Sem dúvida, uma estratégia semelhante às respostas monetárias de períodos anteriores. A lição mais importante que aprendi é que compreender a história econômica proporciona uma vantagem significativa para navegar nos mercados modernos. Os ciclos monetários e de dívida seguem padrões reconhecíveis que, embora se manifestem de formas ligeiramente diferentes, mantêm princípios subjacentes constantes ao longo do tempo. Quando enfrentamos uma crise de dívida grave, as ferramentas econômicas tradicionais eventualmente atingem seus limites. Em uma recessão normal, o Federal Reserve pode estimular a economia reduzindo as taxas de juros, o que torna mais barato tomar empréstimos, aumenta os gastos e reativa o crescimento. No entanto, existe um problema fundamental. As taxas de juros não podem cair significativamente abaixo de zero. Quando as taxas atingem esse limite inferior zero, os bancos centrais perdem sua principal ferramenta.
Esse foi precisamente o problema durante a Grande Depressão em 1933. Estudando esse período, descobri que, quando as taxas de juros não podem mais ser reduzidas, os governos recorrem a uma medida extraordinária: a impressão de dinheiro para comprar diretamente títulos do governo. Os economistas modernos chamam isso de flexibilização quantitativa. Mas o mecanismo básico é o mesmo que nos anos 30. Quando a crise financeira estourou em 2008, viu o mesmo padrão se desenvolvendo. As taxas de juros foram rapidamente reduzidas a quase zero, mas a economia continuava estagnada. Depois, como eu esperava com base nos precedentes históricos, o Federal Reserve começou a imprimir trilhões de dólares para comprar títulos do governo e valores lastreados em hipotecas. Não me surpreendi com essa resposta, porque havia estudado como Roosevelt e sua administração tinham empregado táticas semelhantes 75 anos antes. Esse conhecimento transformou fundamentalmente minha abordagem para analisar e prever eventos econômicos. Em vez de depender apenas de modelos econômicos modernos ou de dados recentes, comecei a estudar sistematicamente longos períodos históricos para identificar padrões recorrentes. Isso me levou a escrever Princípios para lidar com a mudança da ordem mundial, um estudo em que analiso as ascensões e quedas das grandes potências e suas moedas ao longo dos últimos 500 anos. O que é mais preocupante é que, atualmente, estamos no que considero um ponto de inflexão crítico na economia global. A maioria dos economistas e formuladores de políticas compreende bem os ciclos econômicos de curto prazo que ocorrem a cada 5 a 10 anos. Esses ciclos típicos seguem um padrão familiar. Primeiro, a economia enfraquece e o desemprego aumenta. Depois, os bancos centrais reduzem as taxas de juros e facilitam o crédito. Em seguida, a economia se recupera e ativos como ações e imóveis sobem de preço, o que gera inflação excessiva. Então, os bancos não têm outra escolha a não ser endurecer a política monetária, elevando as taxas, o que faz a economia esfriar e o ciclo recomeçar. No entanto, existe outro ciclo muito maior e potencialmente devastador que poucas pessoas compreendem: o grande ciclo da dívida, que ocorre aproximadamente a cada 75 a 100 anos. Esse ciclo se dá quando a dívida acumulada no sistema governamental, corporativa e familiar atinge níveis tão altos que já não pode ser sustentada pelos meios convencionais. Estamos à beira de um desses grandes ciclos de dívida, semelhante aos que ocorreram nas décadas de 1930 e 1780. A última vez que experimentamos um grande ciclo de dívida completo foi durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Nesses eventos, vimos reestruturações massivas de dívidas, desvalorizações monetárias, mudanças fundamentais nos sistemas monetários internacionais e significativa instabilidade social e política. O mundo que emergiu depois foi drasticamente diferente do que existia antes. Agora, você deve estar se perguntando quais são os fatores que impulsionam o grande ciclo da dívida. Pois, vou explicar a seguir. Preste atenção, porque é muito importante que você entenda. A maioria das pessoas pensa que as taxas de juros sobem devido à inflação e ao endurecimento da política monetária, mas não percebem seus limites. É assim que funciona. Primeiro, as dívidas de uma pessoa são os ativos financeiros de outra. Quando você tem muitos títulos como uma grande parte do seu portfólio, isso também representa uma grande dívida. Segundo, é preciso pensar no sistema de crédito como um sistema circulatório que leva nutrientes para todas as partes do corpo. Se esse poder de compra é utilizado para criar produtividade, ele gera renda suficiente para pagar as dívidas e impulsionar a produtividade, e todos ficam satisfeitos. E terceiro, deve-se considerar que, se as dívidas são grandes demais e não produzem a produtividade necessária, você não tem a renda para pagá-las. Em um sistema circulatório saudável, a renda cresce junto com as dívidas, e o sistema funciona bem. Quando as dívidas aumentam em relação à renda necessária para pagá-las,
É como o colesterol que se acumula no sistema circulatório, gerando problemas de saúde a médio ou longo prazo. Isso cria um problema no serviço da dívida. Você precisa pagar os juros, o que deixa menos espaço para gastar. Por exemplo, o governo do Sicume, Iowa, tem uma fatura de juros de aproximadamente US$ 1 trilhão por ano. Se não tivesse essa fatura, teria US$ 1 trilhão a mais para gastar. E esse processo piora com o tempo. Além disso, é preciso refinanciar a dívida existente. Neste ano, temos que refinanciar mais de US$ 9 trilhões em dívida. Isso significa que ela vence e precisa ser vendida novamente. Quando há muita dívida acumulada e ainda é necessário adicionar mais dívida, o déficit orçamentário, que agora representa aproximadamente 75% do PIB. Você precisa vender esses títulos para pessoas, instituições, bancos centrais ou fundos soberanos que já possuem muitos títulos. Isso pode ser um problema, especialmente se os compradores decidirem que já possuem títulos suficientes ou, pior ainda, se houver razões pelas quais não queiram comprá-los, como sanções, por exemplo. Vivemos em um mundo semelhante ao dos anos 1930. Se eu fosse chinês, me preocuparia que me acontecesse o que ocorreu com os japoneses naquela época, quando congelamos seus títulos, o que significou que eles não recuperaram seu dinheiro. Hoje em dia, com as sanções e o excesso de títulos, ao calcular quem são os compradores e quanto precisamos vender, encontro um grande desequilíbrio. Eu sei como isso funciona. Os bancos centrais compram esses títulos, imprimem dinheiro para fazer isso, depois perdem dinheiro com esses títulos, e isso gera um patrimônio líquido negativo no Banco Central, criando uma espiral. Quando você chega à parte do ciclo em que precisa pedir dinheiro emprestado para pagar o serviço da dívida, e os detentores desses títulos dizem que é uma situação arriscada, os spreads de crédito aumentam, o que piora o serviço da dívida e se transforma em uma espiral. No mercado de crédito privado, chamamos isso de espiral da morte da dívida. É importante ler os sinais de alerta que o mercado gera. A forma como eu calculo me diz que estamos bastante perto desse ponto. Quando começa essa dinâmica que descrevo, você pode perceber porque a quantidade que é vendida já não é comprada pelo setor privado ou outros compradores, e então o Banco Central precisa intervir, imprimir dinheiro e compensar essa diferença, o que deprecia a moeda. Vimos algo como uma palpitação, semelhante a um ataque cardíaco em 2020 e 2021. Em 2020, quando o governo precisava enviar muito dinheiro, na verdade enviou aproximadamente o dobro do valor que as pessoas perderam em seus rendimentos ou que as empresas perderam. Em 2021, fizeram novamente isso, sem necessidade, mas houve uma mudança de uma política de centro-direita para uma política de centro-esquerda, que incluía a renda básica universal. De onde o governo obteve o dinheiro? Do Banco Central, que produziu o dinheiro e o distribuiu. Então, todos receberam todo esse dinheiro e se surpreenderam quando os preços subiram. Essa onda de inflação foi como um ataque cardíaco de alerta. Claro, isso é preocupante, mas o que podemos esperar? Basicamente, você verá um aumento nas taxas de juros, um endurecimento muito semelhante ao que ocorreu em 2020. As taxas de juros subirão e o valor do dinheiro cairá, particularmente em relação ao ouro ou outras moedas, embora isso afete todas as moedas, pois todas se depreciarão juntas. Você verá as taxas subirem, mesmo que o Federal Reserve esteja flexibilizando sua política. Depois, você verá o Federal Reserve intervir, comprar e realizar outra expansão quantitativa. E então, verá o tipo de reação que viu em 2020 e 2021, onde não apenas o componente de inflação, mas o ouro e outros preços de ativos sobem. Certamente verá o Federal Reserve comprando muito, como fez em 2008 ou em 2020, mas em uma escala maior. Você poderia ter, em preparação para isso, algumas ações tomadas para lidar com o problema, como estender o vencimento da dívida. São possibilidades, mas acho que o governo poderia fazer algo como sancionar um certo país e, portanto, não pagar a dívida. Isso seria muito clássico e definitivamente deveria acionar alarmes na sua mente. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade.
Você poderia então ver o governo dizendo que vai reestruturar a dívida. Não dirão que é um calote, dirão que sob esta política estaremos melhor se não fizermos um calote. Não mudaremos o que você vai receber, mas distribuiremos ao longo de mais anos. Isso será uma reestruturação da dívida, combinada com alguma monetização, o Banco Central comprando parte dessa dívida. Não acredito que se trate de uma depreciação do dólar em relação a todas as outras moedas. Acho que todas as outras moedas se depreciarão junto com o dólar. Em termos de outras moedas, é uma competição de feiura. Há o euro e a situação europeia, que é terrível. Há o iene japonês, que tem uma enorme quantidade de dívida que estão monetizando. Há o renminbi chinês, e isso não será um depósito seguro de riqueza. Nenhuma dessas moedas será o que você chamaria de forte. Acho que será muito parecido com os anos 70, que foram muito parecidos com os anos 30, onde todas as moedas caem em relação ao ouro ou a outros ativos duros. A pergunta será: qual é o dinheiro alternativo? Qual é o dinheiro alternativo que é estável em oferta? O Bitcoin pode ser uma parte disso, pode ser uma grande parte. A dívida é dinheiro e o dinheiro é dívida. Quando digo que a dívida a dívida é o dinheiro do futuro. Você tem isso e as pessoas vão te dar dinheiro. E o dinheiro é armazenado em um instrumento de dívida. Quando você tem seu dinheiro, você coloca em um instrumento de dívida. São a mesma coisa. Quando há dívida demais, ela diminui. O dinheiro tem dois propósitos: meio de troca e depósito de valor. Como meio de troca, ele pode continuar funcionando, mesmo na República de Weimar, na Alemanha, ou na Argentina recentemente. Você pode carregar carroças de dinheiro e ainda assim trocá-lo. Eles tinham tanto que não podiam contar, então pesavam, literalmente. Então, o dinheiro pode ser usado como meio de troca, mas como depósito de valor, ele não será utilizado. E as pessoas procurarão outros depósitos de valor que sejam móveis e negociáveis, como nos anos 30 e 40. O que os países fizeram entre si? Eles não vão confiar que o outro país não vai imprimir dinheiro ou fazer isso, então trocaram ouro porque tem atributos limitados de oferta. Não é fácil de fabricar. E ao longo da história, foi mantido por bancos centrais. O ouro é atualmente a terceira maior moeda de reserva. Primeiro o dólar, depois o euro, depois o ouro e depois o iene japonês. Por isso, digo que acredito que nessa dinâmica particular, alguém se pergunta o que serve como depósito de valor. Enfatizei o ouro, mas o Bitcoin também tem elementos disso. Não é o mercado imobiliário, porque os imóveis são fixos. Você não pode movê-los. O mercado imobiliário é muito sensível às taxas de juros. Então, quando as taxas de juros sobem, eles são prejudicados. Também são facilmente tributáveis, porque não se movem. Portanto, há um número muito limitado de dinheiros alternativos. O que você não sabe sobre o futuro é muito maior do que qualquer coisa que alguém saiba sobre o futuro. Então, devemos sempre ser humildes. O que você precisa é de uma diversificação adequada para criar uma carteira. O ouro funciona bem quando outros ativos que normalmente você tem na sua carteira não funcionam bem em uma crise assim. A quantidade ótima em uma carteira típica está em torno de um pouco menos de 15%. Um pouco de ouro serve como proteção e diversifica a carteira. Acredito que o mais importante é não ter muita exposição. Lembre-se de que, no investimento, o maior problema da maioria dos investidores é que eles acreditam que o que foi o melhor investimento no passado recente é o melhor investimento, não que se tornou muito caro e vai cair. Há uma tendência nas carteiras e entre os investidores de investir quando as coisas ficam extraordinárias, como, por exemplo, empresas de IA. O que quero transmitir aos investidores é que eles devem ter cuidado em pensar que o que subiu muito e funcionou bem é um bom investimento, em vez de considerar que se tornou caro. A melhor empresa nem sempre é o melhor investimento, assim como o cavalo mais rápido nem sempre é a melhor aposta em uma corrida. Tudo depende das probabilidades e do preço. Às vezes, essas probabilidades se ajustam de tal maneira que apostar no pior cavalo pode te dar as mesmas chances de ganhar. Os mercados são assim, é como uma partida de futebol.
você precisa superar a linha de aposta. Essa dinâmica significa que você deve equilibrar sua carteira. Isso é o mais importante, porque você sabe que não pode ter certeza e pode reduzir seus riscos sem reduzir seus rendimentos esperados se fizer isso corretamente. A melhor combinação é misturar adequadamente movimentos depressivos com movimentos estimulantes, o que eu chamo de desalavancagem bonita. O que quero dizer é que, se você aumentar os impostos ou reduzir os gastos, isso deprime a economia. No entanto, se você fizer isso com uma flexibilização da política monetária, que é estimulante para a economia, essas duas coisas podem se equilibrar. Qualquer uma delas reduz a proporção de dívida para a receita, mas podem se equilibrar entre si. E isso é um movimento bem projetado. Se você achou isso revelador, por favor, inscreva-se para não perder mais conteúdo. Dessa forma, você apoiará o canal.